Bomba no Vasco. Dessa vez é sério, eu acabei de apurar e dessa vez não é brincadeira. A justiça acata o Pedrito da 777 e afasta Pedrinho do comando da SAF do Vasco. E dessa vez é verdade. Se vocês não sabem, há umas 2 semanas atrás, a 777/Partners tinha entrado na justiça para tentar impedir a venda da SAF do Vasco ao empresário investidor Marco Lamarca, da família Lamarca, né, alegando que ela tinha direito a 70%, né, 31 mais 39, 70% dos direitos da SAF do Vasco. E agora, essa justiça acatou o pedido e a justiça acatou esse pedido e afasta o Pedrinho do comando da 77 Fasco SAF, entendeu? O Pedrinho foi afastado e dessa vez é sério. Então, salve, salve, família vascaína. Estamos juntos aqui para mais um vídeo do canal. Para quem ainda não me conhece, eu sou Megamente Vascaíno. E para você que é novo aqui, eu desejo as boas-vindas aqui no nosso canal. Fique conosco nesse vídeo até o final para você entender o imbróglio que se está se passando através desse impedimento, desse afastamento do Pedrinho na justiça pelo pedido da 777 e a juíza acatou o pedido. Esse problema saiu oficialmente na Vasco TV, na Vasco Net, né? O que não dou muita credibilidade, porque o que foi falado aqui, fique no vídeo que você vai descobrir, não seria verdade, porque se fosse o Vasco não estaria, né, emitindo essa nota falando isso. Para mim, eu não acreditei, mas a justiça afastou o Pedrinho e eu vou passar para você exatamente o que está acontecendo no vídeo. Sem mais delongas, vamos direto ao vídeo. Pedrinho e outros dois integrantes do Conselho da SAF do Vasco foram afastados de seus quadros no quadro, né, de seus cargos no quadro societário do futebol vascaíno. Em uma decisão da quarta vara empresarial do Rio de Janeiro, a juíza Caroline Fonseca atendeu ao pedido formulado pela 777 Carioca e teve como fundamento contratações feitas pelo Conselho Fiscal da SAF. Com isso, Pedrinho perde o seu poder sobre a SAF do Vasco. Além do presidente do clube, os conselheiros Cristiano Soccer Campos e Felipe Elias foram afastados também do Conselho de Administração da SAF. A advogada e ex-diretora jurídica da CBF, Samantha Longo, será interventora da SAF. Samantha Samantha vira a gestora e precisa adotar no prazo de 60 dias as providências necessárias no restabelecimento das regularidades do processo de governança, de transparência de prestação de contas e da circulação de informações entre os órgãos sociais da campanha, devendo apresentar relatórios a cada 15 dias para a supervisão desse juízo, apontando o documento. A informação foi publicada principalmente pelo colunista Lauro Jardim, do jornal o Globo, e confirmada pelo GE. Vamos lá, foi confirmada pelo GE. Eu não confio muito, mas vamos lá. A juíza afirma que o parecer do Conselho Fiscal da SAF, publicado no último balanço, identificou falhas graves de governança corporativa, deficiência de controles internos e licitações ao exercício das fiscalizações. O episódio das denúncias de Jean Davi foi abordado na decisão. Para quem você não conhece, Jean Davi jogou no Vasco, veio lá de não sei de onde, não fez porra nenhuma aqui, não jogou nada e foi embora. E fez uma denúncia contra o Vasco, e essa denúncia foi o que motivou a decisão dessa juíza de afastar o Pedrinho. Em uma fundamentação, informa que o recente parecer emitido pelo Conselho Fiscal da SAF em 30 de 4 de 2026, no que tange às demonstrações financeiras relativas ao exercício de 2025, identificou graves falhas de governança corporativa, deficiência de controles internos, licitação ao exercício da atividade fiscalizatória, ausência de aprovação formal de atos societários relevantes. Diante da informação do Conselho Fiscal sobre práticas coercitivas da contratação de atletas, essa magistrada, no exercício do poder geral de cautela, realizou breve busca na internet, olha só, realizou uma busca na internet e contatou denúncia grave do atleta Jean Davi
realizada no dia 30/1 de 2026, acerca da exigência de pagamento de comissão a terceiros sob a ameaça de não participação, cita o documento. Ou seja, Jean Davi falou que chegaram em cima dele, falaram que ele ia ter que devolver, né, as comissões, né, sua venda ao Vasco, a não sei quem, vou falar para vocês no decorrer do vídeo. A documentação aconteceram algumas coisas e Jean Davi falando, aconteceram algumas coisas e percebi que pessoas dos dois clubes, ou seja, do Toluca do México, onde ele era, e o Vasco, para onde ele veio, estavam envolvidas. Outros jogadores do Vasco me disseram a mesma coisa. Eles foram ameaçados de que, se não pagassem a comissão, não jogariam. Aí ele diz: talvez seja por isso que o Vasco lute contra o rebaixamento há tanto tempo, disse Jean Davi, que completou. É uma longa história. Quando eu jogava no Toluca, tive opções de ir para outro clube do México, mas a diretoria não queria que eu reforçasse outro clube do mesmo país e meu salário era muito alto para uma renovação. Então surgiu a proposta do Vasco, mas o único obstáculo era que outra pessoa, que não fosse meu agente, precisava me levar até lá. Pediram para eu não me envolver nas negociações por causa da comissão e tudo mais, das comissões. E disse que tudo bem, sem problemas, que conversaria com meu agente, que disse não ter problema nenhum, mas que queria revisar os contratos para garantir que não haveria nada suspeito. Fui até lá, disse quanto eu queria ganhar. Até então, tudo estava em ordem. 2 meses depois de chegar ao Rio de Janeiro, essa pessoa que me levou lá entrou em contato comigo e disse: ei, sabe de uma coisa? Agora você tem que pagar uma comissão. Eu disse: comissão por quê? Que história é essa? Como funciona? Ou seja, uma pessoa chegou nele, mas ele não falou a pessoa. Mano, se você chega em cima de mim, me conta uma coisa e diz que não é para contar para ninguém, não diz que te contou, porque isso é mentira. Por que ele não falou logo na denúncia quem foi a pessoa? Por que quem apurou essa notícia não falou logo quem era essa pessoa? Porque provavelmente, né? Eu não sei. Aí a juíza Caroline Fonseca, da 4ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro, afastou o integrante do Conselho de Administração da SAF do Vasco, Pedrinho Cristiano Soccer Campos e Felipe Elias. A decisão atendeu o pedido formulado pela 77 Carioca, representada pelo Dexten Advogados, e teve como fundamento contratações feitas pelo Conselho Fiscal da SAF. Pedrinho continua assim, presidente do clube, mas perdeu o seu poder sobre a SAF do Vasco. Ou seja, acabou. Todas as contratações que estavam sendo faladas, acabou. Provavelmente o Marco Lamáquia vai sair dessa jogada, não vai mais. Se ele ficou sabendo disso aqui, ele vai sair da jogada. Né? Caroline Fonseca enfatizou que o Conselho de Administração descumpriu por mais de um ano os pedidos de documentos e informações do Conselho Fiscal, impedindo o exercício adequado da fiscalização estatutária. Segundo o Conselho Fiscal, mesmo após a recuperação judicial, a SAF permanece com um patrocínio líquido negativo de 647 milhões. Negativo, ou seja, ela deve. Está sem diretor financeiro formalmente contratado desde março de 2025 e teve 100 milhões gasto na aquisição de atletas no início de 2026. Ou seja, aqueles 6 milhões que ele pegou lá emprestado com a Crefisa, que tudo mais, que deu aquele bafafá lá para o Flamengo, falando que o Vasco perdeu para o Palmeiras de 3-0 depois daquele gol. A juíza determinou que a administração da SAF seja exercida provisoriamente pela advogada Samantha Longo. Porra, como é que uma advogada vai sumir? Porra, tem muita coisa errada aí, mano. Ainda vai aparecer muita coisa errada. A decisão também determina que qualquer negociação da venda da SAF do Vasco conte com a participação da 77 Carioca, autorização do Tribunal Arbitral de Justiça do Rio. Em resumo, o Vasco é o potencial interessado em resumo, agora o Vasco é o potencial interessado em comprar a SAF. E o potencial interessado em comprar a SAF terão de sentar à mesa para negociar com a 777. Isso eu já tinha falado lá atrás. Por que não senta logo com a 777?
vê o valor que eles têm direito, vende e se livra desse problema, porque a 777 não vai largar esse osso. Tem muita coisa errada aí, que você gostou do vídeo, ficou satisfeito com o que eu acabei de te falar aqui, deixe um comentário aqui, comenta o que, é que você está achando disso aqui. Não custa nada você deixar um comentário aqui. Se você é vascaíno, principalmente, não está entendendo nada, comenta aqui no vídeo. Tem um botãozinho agora que é novo de hypar, hype o vídeo aí para cada vez mais vascaíno ter acesso a esse vídeo, porque eu vou ficar pesquisando a todo momento essas informações sobre esse imbróglio que envolve a venda de SAF do Vasco. Eu sabia que a 777 ia aprontar, eu falei isso lá atrás, a 77 não vai deixar barato o Vasco ser vendido com o Marco Lamarca sem pegar a parte dela. Parte dela que ela não honrou em 2024, já mandando um recado dizendo que não haveria aporte naquele ano. E agora quer a parte dela. A parte que ela investiu, que ela não investiu nada. Só veio aqui para o Vasco, não sei para quê. Então, agora, seu Campelo, você tem que vir aqui e falar que você não leu os contratos direito, apresentar os contratos da 777 para resolver esse problema. Então, eu vou ficando por aqui, mas garanto a você que vou investigar cada vez mais a respeito disso. Todo dia eu vou trazer vídeo falando sobre isso, e no mais a mais, mesmo. Para mim, todas as contratações que foram faladas até esse momento já foram derrubadas. Não vai acontecer por conta disso, só vai acontecer depois que isso se resolver. Eu acredito que isso vai se resolver até essa semana, no máximo na outra, isso vai se resolver. E agora é esperar. Mais a mais eu desejo um ótimo final de semana para você, um ótimo restante de semana, né? Que fiquem todos com Deus e aguarde nosso próximo vídeo.